Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo da geografia, hoje nós estaremos falando a respeito da industrialização. O primeiro ponto básico para falarmos a respeito da industrialização é, de fato, definir o que é indústria. A indústria ela poderá ser definida como um conjunto de atividades produtivas que se caracterizam pela transformação de matérias-primas de modo manual ou com auxílio de máquinas e ferramentas no sentido de fabricar mercadorias. E aí, retornando a uma temática que vem nos acompanhando no estudo da geografia, que trata basicamente, exclusivamente, dos tipos de indústrias, assim como também as atividades, e aí vem um olhar nosso para as atividades econômicas, que elas são divididas em atividades primárias, secundárias e terciárias. Quando falamos da atividade primária, no contexto econômico, nós teremos a agricultura, a pecuária e o extrativismo. A atividade secundária, nós teremos aí a indústria. Logo, a indústria passa a ser um conjunto de atividades produtivas que se caracterizam pela transformação de matérias-primas. E onde que nós encontraremos as matérias-primas? As matérias-primas, elas estão correlacionadas ao contexto lá citado por nós da segunda ou da primeira atividade econômica, que vem lá a agricultura, a pecuária, o extrativismo. Essa matéria-prima vinda do setor primário passam a serem transformados para chegarem aí nas mãos dos consumidores. Continuando então, nós teremos a importância das indústrias. Elas contribuem para 30% a mais do PIB da maioria dos países. Ela ajuda a desenvolver de forma geral a economia, gerando empregos de maneira direta ou de maneira indireta. Ela gera impostos, fortalecendo as contas públicas. Ela auxilia o desenvolvimento do comércio, dando variedade também a esse novo contexto do comércio. Produz novas tecnologias, pode avaliar o nível de desenvolvimento de um país. E aí nós temos também que as indústrias, elas contribuem de maneira negativa, trazendo impactos para o contexto global. Entre eles, nós temos a contribuição negativa na degradação do meio ambiente. Indústrias multinacionais podem interferir na economia de um país através do seu domínio econômico e público. Ela poderá provocar mudanças no consumo, fazendo com que as pessoas passem a adquirir o que for de interesse das indústrias. Aí nós temos, indústria passa a ser definida como um processo de mudança da matéria-prima, transformando em um produto pronto a ser consumido de várias maneiras possíveis. E lembrando que as indústrias têm consigo pontos positivos e também pontos negativos. A indústria, o processo industrial contribui para o contexto da produtividade, gerando empregos, porém nós teremos um olhar negativo quando as indústrias elas acabam trazendo consigo também o que nós chamamos de negatividade, ou alguns atos ou ações que transmitem destruições específicas, principalmente o meio ambiente, que passa a sofrer. Antes da primeira, segunda e terceira revolução industrial, nós notaremos que o modo de produção industrial ela passou por algumas etapas. A indústria artesanal, não poderemos esquecermos que ainda existe esse processo industrial. Lembrando que a indústria artesanal é a produção de caráter familiar, na qual o artesão possui os meios de produção. E aí, a artesanal corresponde a uma produção manual voltada ao contexto da arte em si. Então, o tipo de produção artesanal. Em seguida, lá nos séculos 17, 18, nós tivemos a produção artesanal passando para o processo da industrialização de manufatura. Podemos definir geograficamente esse período como um período pré-industrial, que passa a ser uma escrita levando para o surgimento da indústria com toda a sua potencialidade. Nesse período da indústria manufatureira pós-artesanal, notaremos que a manufatura ela resulta da ampliação do consumo, que levou o artesão a aumentar a produção e o comerciante a dedicar-se à produção industrial. O manufatureiro
distribuía a matéria-prima e o artesão trabalhava em casa, recebendo pagamento combinado. Esse comerciante passou a produzir. E aí nós iremos notar que manufatureira aumenta-se o número de pessoas envolvidas no processo da industrialização, mas como o próprio termo já identifica, a indústria manufatureira, a mão era a base da produção. Dando continuidade então, ainda no século XVIII, nós teremos a indústria manufatureira. E aí nós notaremos que introduziu de maneira definitiva o sistema de fábrica, em substituição à produção manufatureira, ou em substituição à produção que era feita à mão, agora nós temos a presença de máquinas. Logo podemos definir que, na maquinofatura, o trabalhador estava subordinado ao regime de funcionamento da máquina e à gerência direta do empresário. A produtividade multiplicou com a mecanização da mão de obra, o produto final ficou barato e o desemprego agora aumentou-se cada vez mais. Então, quando falamos de desemprego, nós já temos lá no período industrial, na sua primeira fase, as consequências correlacionadas à grande presença de máquinas e os trabalhadores perdendo de fato a sua participação. E aí nós temos um olhar específico para as fases da Revolução Industrial. Primeira fase da Revolução Industrial ocorre no século XVIII. E aí nós temos 1750, passa a ser uma data-chave para nós compreendermos a primeira fase da Revolução Industrial. Onde que ocorreu a primeira fase da Revolução Industrial? Inglaterra. Não esqueçam, por favor, a Inglaterra é o primeiro país, ou o país que faz acontecer a Revolução Industrial. Falar de Revolução Industrial, em suas fases, deveremos lembrarmos de maneira específica das fontes de energia. Primeira Revolução Industrial, Inglaterra. Qual a fonte de energia? O carvão. Não poderemos esquecermos. Se o carvão é a fonte de energia, nós teremos a utilização de máquinas a vapor. A indústria principal é a têxtil. E aí nós teremos introdução dos teares mecânicos e da máquina a vapor, ferrovias e navios a vapor. Lembrando que as fábricas elas eram localizadas próximas ali das jazidas de petróleo. E aí vem para nós a segunda Revolução Industrial, metade do século XIX. Se a primeira fase foi na Inglaterra, a segunda fase agora ela será nos Estados Unidos. Se a primeira fase ela teve como fonte de energia o carvão, agora a fonte de energia será o petróleo. Então, o petróleo será a fonte de energia. É marcada pela invenção da eletricidade. Olha, nós temos o petróleo como fonte de energia e agora nós temos também um grande marco que é a eletricidade. Expansão dos mercados, necessidade de novas fontes de matérias-primas, expansão das indústrias de bases, metalurgias, siderúrgicas, automobilísticas, petrolíferas, passam a ser basicamente o contexto da expansão industrial nesse período. E a linha de montagem e especialização do trabalho passou a ser, de maneira significativa, a descrição para caracterizar esta segunda fase. Vem maior divisão do trabalho e aparece aí um contexto histórico fundamental que é o colonialismo europeu. As intervenções aumentam-se cada vez mais na África e na Ásia. Qual é o interesse? Qual é o objetivo? Sugar, extrair a matéria-prima para que o processo da industrialização ela continuasse nesses países europeus. E lembrando que nesse período os Estados Unidos descreve a seguinte frase: América para os americanos. Ninguém mexe, ninguém interfere, ninguém extrai da América, porque a América já pertence aos americanos ou pertence a um domínio norte-americano. Olha aqui, interferências que nós iremos encontrar nesses processos da industrialização em suas fases. Já a terceira fase ocorre agora no século XX, nos anos aí 1970 até a atualidade, e a terceira Revolução Industrial ela terá como área de ocorrência países ricos, Estados Unidos, Japão e a Europa. Lembrando que Estados Unidos e o Japão
lideram o que nós chamamos aí da terceira revolução industrial. Modernização da atividade industrial, maciços investimentos em pesquisa, e aí nós iremos analisar e associar ao grande nome da geografia, o Milton Santos, que ele irá tratar esse período como meio técnico-científico informacional. Logo, esse período da Revolução Industrial é um período que nós chamamos de sociedade pós-moderna, modernismo para o pós-modernismo, a globalização em xeque. Perceberemos então, dentro desse contexto, surgindo aí para nós a terceira revolução industrial. Revolução tecnológica concentrada nas telecomunicações, informática e nos transportes. Uso de energias alternativas não poluentes. Se nós tivemos lá na primeira revolução carvão, uma fonte de energia poluente, tivemos na segunda o petróleo, fonte de energia poluente, já na terceira revolução industrial, destaque agora para uma variedade de fontes de energia, sendo elas de caráter objetivo específico não serem poluentes. Destaque para a eólica, solar e aí vem a nuclear. E a nuclear nós temos alguns questionamentos pela a sua autopotencialidade de contaminação radioativa. Desenvolvimento de novos segmentos fabris, informática, microeletrônica, biotecnologia, química fina, robotização se caracteriza nesse período agora da terceira revolução industrial. Lembrando que a produção, de fato, ela passa a ser flexível. Nós estaremos dando continuidade depois, vendo que nessas fases da Revolução Industrial há dois modos de produção que chamam a nossa atenção e, de fato, estão sempre aí presentes no que nós nomeamos de processos seletivos. O Fordismo e, do outro lado, a produção japonesa voltada aí para o modelo da Toyota, toyotismo. Então, Fordismo, toyotismo passam a se caracterizarem os meios de produção desse período. Então, três fases de Revolução Industrial, século XVIII, 1750, a primeira fase, Inglaterra, a segunda fase, meados do século XIX, Estados Unidos, e a terceira fase, 1970 para cá. Continuando, nós teremos tipos de indústria, ou tipos da industrialização. Nós temos a clássica e nós temos a tardia. Quando falamos do tipo de industrialização clássica, compreendemos que é aquela que descreve os países de origem da industrialização, tanto na primeira fase como na segunda fase da industrialização. Então, descrevemos a Inglaterra, descrevemos os Estados Unidos, o Japão, que foram fundamentais nesse processo de industrialização da primeira fase e na segunda fase, ou a clássica formada pelos países que iniciaram o processo de industrialização. Já a tardia corresponde aos países subdesenvolvidos, que iniciaram a industrialização em metade do século XX ou após aí a Segunda Guerra Mundial. Grande exemplo, Brasil, Argentina, México, China, os tigres asiáticos, até os tigres asiáticos, entram nesse contexto de um tipo de industrialização tardia, que vai caracterizar o período em que surgiu a industrialização. E aí, em seguida, nobres, teremos os tipos de indústrias correlacionadas. Indústria extrativista. A indústria extrativista logo descreve para nós que corresponde àquela que extrai e vai fazer um processo de mineração, que é o grande exemplo para nós. Como nós temos também a indústria de transformação. E a indústria de transformação traz para nós a presença de máquinas, ferramentas, com processos sendo desenvolvidos e produzidos. E aí nós teremos então indústria clássica e indústria tardia. Clássica aos países em que tivemos origem a Revolução Industrial. Já quando falamos da indústria tardia, aqueles que a industrialização inicia na segunda parte do século XX, e aí ou posteriormente Segunda Guerra Mundial para a nossa compreensão. Então aí nós temos indústrias de transformação são divididas em indústrias de bens de produção, indústrias de bens de capital, indústrias de bens de consumo. Então, três tipos
que nós chamamos as indústrias de transformação. Indústrias de bens de produção, indústrias de bens de capital, indústrias de bens de consumo. E aí nós teremos indústrias de bens ou as indústrias de base. Quem são elas? As siderúrgicas, as metalúrgicas, as petroquímicas. E aí nós temos material de construção, também entra nessa indústria de base ou indústrias de bens de produção. Elas estão localizadas perto das fontes fornecedoras ou dos portos de ferrovias, onde fica fácil a sua recepção ou a sua condução, e nós iremos entender que elas tratam basicamente da transformação de matérias-primas ou energia em produtos que vão ser usados pelas indústrias de bens de capital ou de consumo. E aí nós definimos então, são aquelas que fornecem bens, equipamentos e matérias-primas que alimentam outras indústrias. E aí vem indústrias de bens de capital. Esse tipo de indústria produz máquinas e equipamentos que serão utilizados pelas indústrias leves ou indústrias pesadas. Essas indústrias localizam-se principalmente perto de seus consumidores, enquanto as indústrias de base, as indústrias de bens, as indústrias de bens de produção localizam próximas do ponto onde há extração. As de bens de capital, elas localizam próximo do consumidor. E aí nós temos, de fato, exemplo, maquinarias, autopeças, motores. Esses são os exemplos de indústrias de bens de capital. E vem depois as indústrias de bens de consumo, que nós iremos descrever produtos para o nosso consumo em geral. E elas dividem em indústrias de bens duráveis, exemplo, eletrodomésticos, móveis, automóveis, indústrias de bens semiduráveis, vestuários, acessórios, calçados, indústrias de bens não duráveis, alimentos, bebidas, são esses exemplos. São indústrias de bens de consumo não duráveis. Então, retornando aí, perceberemos que quando trata sobre os tipos de indústrias no que corresponde à transformação, indústrias de bens de produção ou indústria de base, também poderá ser conhecida, indústrias de bens de capital e aí indústrias de bens de consumo. Lembrando que as indústrias de bens de consumo, elas poderão serem divididas em indústrias de bens de consumo duráveis, de bens semiduráveis e de bens não duráveis. E aí, continuando, teremos como olhar específico as indústrias modernas e os fatores locacionais. São vantagens que um determinado lugar oferece para instalação de indústrias. Quais são essas vantagens? Matérias-primas, energia, e aí vem para nós um ponto máximo que trata da tecnologia. Tecnologia traz para nós os tecnólogos ou tecnopolos, que passam a ser lugares que oferecem um alto desenvolvimento científico que auxilia dentro do contexto que nós nomeamos, descrevemos como fundamentais para melhor produção e melhor desenvolvimento ligado à industrialização. E a mão de obra nós teremos, quando ela trata de pouca qualificação, a remuneração é baixa, ou muito qualificada, auto-remuneração. Para ter uma auto-remuneração, uma qualificação elevada, corresponde aí aos estudos e uma ampliação desses estudos. Teremos que analisar o mercado consumidor relacionado à quantidade de pessoas e disponibilidade de renda, a logística, que é a disponibilidade tanto também como de custo de transporte e armazém do produto, e aí vem rede de comunicação, fatores que associam basicamente a localização das indústrias, que nós iremos observar que trata basicamente, no contexto brasileiro, uma mudança recentemente das indústrias do Sudeste para outras regiões, o que corresponde a novos centros de pesquisa, avanços na mão de obra em sua qualificação, que auxiliam de fato nesse processo. Então, nós temos aí algumas colocações básicas a respeito dos processos da industrialização. Esperamos que esta nossa fala possa auxiliá-los no estudo
da industrialização em seu contexto. Um forte abraço para vocês e vemos a cada dia continuar os nossos estudos, dedicando, esforçando, porque nunca escutei alguém dizendo que arrependeu de ter estudado. Forte abraço a todos.